pergunte para mim não, hein? Apesar dos meus 42 anos de ministério, eu ainda estou agora já bem ultrapassado mesmo e sei que tem muita coisa nova que a gente não acompanhou como deveria acompanhar, porque começou a ser tudo informatizado e, para mim, a informática ainda é um bicho de 7 cabeças muito grande para resolver. E talvez eu não resolva isso mais daqui para o final da minha vida. Mas vamos à nossa lição de hoje. Eu coloquei dois textos básicos, mas eu primeiro quero tratar de um deles para depois a gente trabalhar sobre essa questão das 10 razões por que não guardamos o sábado, e sim o domingo, que muitas pessoas não sabem ainda por que nós, principalmente o Brasil inteiro, o Brasil é um país cristão? Exatamente, o Brasil é um país cristão. Considerando por quê? Quem se lembra? Por que o Brasil é um país chamado país cristão? Porque o Brasil foi descoberto dentro do cristianismo, embora seja um cristianismo assim diferenciado, né? Você veja bem que a Igreja Católica Romana, ela é qual igreja? Lembram de alguma coisa? Ela é a igreja primitiva, a igreja dos discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja que proliferou em Roma, e depois, em 383, por aí, um imperador chamado Constantino declarou a igreja cristã como igreja universal. E o Brasil, descoberto em 1500, ele vem para cá e traz o quê? A cruz, que era o símbolo do cristianismo. Por isso o Brasil, até hoje, é um país laico, pode ter todas as religiões, mas é um país cristão, porque foi colonizado dentro do cristianismo. Por isso que temos o que nós chamamos de catequese. A catequese é exatamente o ensino das doutrinas, né? Principalmente as primeiras doutrinas, né? As doutrinas básicas do cristianismo, você estuda dentro do catecismo. E segue as confissões de fé, das quais a Igreja Presbiteriana segue a confissão de fé de Westminster, que é esta confissão que vocês têm na mão de vocês e decoram. Eu decorei a confissão de fé inteira para fazer prova no seminário e essas coisas assim. Hoje não me lembro de todos os artigos, mas ainda uma boa parte deles. Então é isso. Nós somos um país cristão, embora um país laico, pode ter todas as religiões, mas somos conhecidos no mundo inteiro como um país cristão. Juntando as igrejas evangélicas e as igrejas católicas, nós temos, em média, 67% da população do Brasil, então, chamada cristã, ok? Então, é por isso que somos considerados desta forma, um país cristão. Mas Lucas, esse é o texto, Lucas capítulo 5, de 36 a 38. Quem encontrar pode ler aí o texto, por favor. Bem alto e bonito. Hoje, muito bem. Esse foi o texto que o Rafael leu, né? Rafa, porta, Deus, porteiro de Deus. Muito bem, vamos lá, Rafael. Aí nesse texto temos também um outro texto que eu queria considerar com vocês. João 3, um irmão abra, por favor, João 3. Vamos lá, não vamos ler esses versículos, somente os ímpares. 3, 5 e 7. Podem ler, por favor. 3, 5 e 7. Amém. 2 textos. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esse início aqui do estudo da palavra de Deus, encontrando Jesus numa festa judaica ou numa festa de israelitas. Abençoa-nos, Pai, para que aprendamos um pouco mais
da tua palavra e possamos considerar a tua palavra com alegria no nosso coração. Fica, Senhor Deus, conosco, nos abençoe, que hoje possamos ter uma festa muito bonita aqui para celebrar o teu nome, tanto na parte da manhã como na parte da noite. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aos textos agora. Quem aqui já viu um odre? Um odre. O que é um odre? É o quê? Só na imagem? Como é que é o formato do odre? É um tamborzinho de água? O que é, um odre, dona irmã Eleni? É um negócio assim? É um vaso e amarra em cima. Então vamos lá. O odre. É o odre. Isso. O odre do tempo de Jesus era o estômago de um animal, um cabrito, uma vaca, um boi, dependendo do tamanho dele, né? Ele é o formato do estômago e em cima ele tem um amarrado, um amarrio. Esse era o odre do tempo de Jesus. Eu não sei se hoje já interpreta, né, um tonelzinho de plástico e tal, não tem problema, é o odre. O odre, ele tinha um tempo de duração, ele não durava assim eternamente, ele não tinha, por exemplo, 30 anos de duração. Era uma coisa simples para uma época de pessoas bem mais simples do que nós, e aquele odre, ele transferia para o líquido que estava dentro dele um pouco do sabor que ele tinha. É por isso que havia esses odres, né, sempre de couro, sempre feito de material que podia transferir gosto, né, para o líquido que estivesse dentro. Odres. Aí o Rafael leu. Odre o quê? Odre o quê que você leu aí na Bíblia? Odres o quê? Novos, Mariana, odres velhos. O que é isso? O que Jesus está falando com isso daí? Remendo novo, ele leu lá, não leu? Remendo de pano novo em roupas velhas. Não foi isso, Rafael? Remendos. O que isso quer dizer? E agora, hein? O que isso quer dizer? Rafael, diga aí para nós, Rafael. O que quer dizer? Que já está velho, vai quebrar? Já passou. Então, olha só. Jesus está ensinando que não se pode colocar o cristianismo dentro do judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo, ele já vinha com todos aqueles costumes, né, deteriorados, costumes humanos, não tinha mais nada a ver com o reino de Deus, não tinha mais nada que podia fazer o povo lembrar da graça de Deus e de celebrar a Deus como Senhor e Salvador da vida deles, aquele Deus que tirou eles do Egito, trouxe para a terra prometida, e a terra prometida manava leite e mel. Não tinha nada disso mais. Não se lembrava isso com a religião judaica. Vou exemplificar aqui para vocês. Por exemplo, eu tinha que criar um animalzinho sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, e ele tinha que ter 1 ano para ser levado ao sacrifício. O que os sacerdotes faziam? Rejeitavam o meu animalzinho, não é? E me dava poucos centavos por ele e me vendia um lá no templo. E isto Jesus Cristo combateu veementemente, porque o importante era que cada um de nós pudéssemos sentir a vida cristã como ela é. Não podia ser comprado as pombinhas, as rolinhas e os animaizinhos lá no templo, mas tinha que ser um compromisso nosso com Deus de termos os nossos animais
preparados para o sacrifício ao Senhor. Então, era uma celebração, era um compromisso. Olha, e isso aconteceu muitas vezes, e muitas vezes. Outra tradição, lavar as mãos, lavar os pés. Havia mais de 1000 tradições na época de Jesus. E Jesus, então, aboliu com todas essas tradições para colocar um cristianismo novo. Agora, interessante, qual é a base do cristianismo? Fala alto, rapaz. O judaísmo é a base do cristianismo. Eu pergunto, os ensinos básicos do cristianismo, quais eram eles? Eram 2 ensinos básicos para o cristianismo. Quais eram esses ensinos básicos? E por isso Jesus falou muito sobre eles. Amarás o quê? O Senhor teu Deus, não é? De todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E um segundo mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos estavam todo o decálogo, menos o 4º mandamento, não é isso? Lembra que o 4º mandamento é: lembra-te do sábado para o santificar. Isto não era uma lei moral, isto nem era uma lei cerimonial, mas era uma lei de celebração. Ter um dia na semana para celebrar o nome do Senhor. Por isso que não teria problema, não teria problema colocar o sábado em qualquer dia da semana, mas haveria problema se nós não lembrássemos que deveríamos tirar um dia na semana para fazermos um santo descanso e para oferecer esse dia ao nosso Deus como parte da nossa vida para o descanso ou para a celebração ao nome do Senhor. Era basicamente essas 2 coisas aí. Então Jesus disse: não se pode colocar roupa nova em remendo de roupa velha. Vai estragar o cristianismo com os ensinos do Velho Testamento. Mas, por outro lado, não se pode colocar também o cristianismo, a vida cristã, dentro do judaísmo, porque as pessoas vão entrar em choque e aí a coisa não vai sair como deveria para o bem-estar de nossa vida espiritual. Aí, então, os textos que a Mariane leu. João 3, verso 3 primeiro. Quer ver? Leia o verso 3 primeiro. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ela leu o verso 3. O que esse texto diz? Se alguém o quê? Fala. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino. A primeira coisa, para ser crente, é preciso nascer no Espírito. Não é algo que eu quero fazer. É contrário à minha natureza. Ser crente é contrário à minha natureza, porque a minha natureza é uma natureza de pecado, é uma natureza pecaminosa. Por isso que nós estudamos aqui na Igreja Presbiteriana, se estuda muito o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é andar contra a sua natureza. A sua natureza é pecaminosa, mas você vai de encontro a essa natureza pecaminosa. Para seguir quem? Para seguir Jesus e caminhar com Ele, e crescer com Ele. Então, isso é muito importante quando se pensa em celebrar um dia da semana para o nosso Deus. É contrário à nossa natureza. Queremos ficar em casa, queremos jogar bola, queremos passear, queremos visitar parente, queremos uma centena de coisas. Mas Deus quer que caminhemos contrário à nossa natureza e que nós possamos ir o quê? Para a igreja, celebrar a Deus, cantar os cantos bonitos que o nosso irmão toca aqui no violão,
e ler a Bíblia, e reverenciar o Senhor Deus, e ficar aqui, e agradecer a Deus pela vida que Ele está nos dando. Então, isso é contrário à nossa natureza pecaminosa. Queríamos o quê? Ver TV, não é? Jogar uma bolinha, ir para o parque, nos divertir com as coisas boas dessa vida. Mas acontece que Deus está dizendo, venha para cá, venha viver comigo, e é isso que você vai fazer. Você vai fazer uma festa para mim, e é uma festa prazerosa para cultuar a Deus. Muito bem. E aí tem o verso 3, que é aquele 5, verso 5. Fala. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o 7? Não te admireis de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, veja bem, quem não nascer no Espírito Santo jamais vai caminhar com Deus. Jamais. Vocês conhecem um livro do pastor Hernandes, ele fala assim, quase santo, mas terrivelmente perdido. É aquele crente que ele é quase santo. Ele vai para a igreja, ele ora, ele tem um comportamento muito bom, ele é justo, ele é honesto com os outros, mas ele está faltando o principal para ele ser cristão. Ele precisa de nascer de novo, nascer pela ordem do Espírito Santo e caminhar com Jesus. Quem falou isso? Jesus. Não foi qualquer pessoa, foi o nosso Deus quem disse isso. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em outro momento, no capítulo 11 de Mateus, ele diz exatamente assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos descarregarei. É o termo que está lá no original. Desculpe, eu não quero usar uma terminologia universal, mas é o que está no original. Você está sobrecarregado de quê? De pecado. É uma centena de normas que colocaram sobre você. Por exemplo, 7 dias de oração, 49 semanas de jejum, e mais sacrifícios anuais, e mais isso. Ele diz assim, vinde a mim, e eu o quê? Descarregarei você dessas coisas, aí você vai tomar sobre você o meu jugo. O que é o jugo de Deus? Jugo é canga. Quem morou na roça conhece bem isso, né? Jugo é canga, e canga é jugo. Coloca uma parte do seu pescoço, outra parte do pescoço de Jesus, e caminhai comigo, porque você vai aprender de mim se caminhar comigo. Então eu tenho 2 bois lá na fazenda, né? Lá na fazenda. Aí eu quero que aqueles bois caminhem um do lado do outro, o tempo todo. Eles vão caminhar? Vão nada. Eles vão dar a cabeçada um no outro, e dar coice, e vai bater a cabeça. Eles não vão caminhar juntos. Mas aí o dono da fazenda, nosso Deus, ele pega e bota um pedaço da canga na cabeça do crente, a outra na cabeça de Jesus. Aí ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso de coração, e encontrareis paz para a sua alma, alívio para você, para a sua fé, alívio, não é? Para caminhar, para vencer o pecado. Então é preciso nascer no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há ninguém que caminhará com Jesus. Não há ninguém. Então, existe uma acusação por aí, fala, presbiteriano não é crente, porque eles não têm o Espírito Santo. A minha resposta é simples. Se alguém caminhar com Cristo, é porque ele tem o Espírito Santo, e não importa a igreja da qual ele faz parte. Se ele caminhar com Jesus Cristo, é porque, de uma forma
o Espírito Santo entrou na vida dele e transformou a vida dele e fez ele caminhar com Jesus. É fácil? Não. Satanás sempre se levanta contra nós, rugindo como leão, procurando a quem devorar? Sim, continua fazendo isso. Mas lembre-se, você nasceu de novo, nasceu no Espírito, passou pelo ritual do batismo, água na cabeça, ou mergulhando, para mim não importa muito a forma de batismo, mas o que importa é que falou de uma igreja perante uma sociedade inteira que você pertence a Cristo. Então, caminhe com Ele, porque é obra do Espírito Santo a salvação do homem pecador. Bom, aí então, esse livro aqui que nós lemos, ele traz duas ilustrações interessantes. Por exemplo, você já assistiu filme? Quem aqui nunca assistiu um filme? Eu nunca fui a um cinema, nunca assisti um filme. Bom, eu estou com 67 anos, fui criado com cinema. Cinema, para mim, é assim, eu assistia todos os filmes que passava em Taguatinga, no Cine Paranoá e no Cine Taguatinga, que tinha lá onde hoje é o Tagua Center. Era um cinema de madeira e aqui tinha o Paranoá, no centro da cidade. Todos os filmes, é claro, excetuando os filmes que papai não deixava, né, os filmes pornográficos, aqueles filmes de muita violência. Então, ele não deixava a gente ir. Mas se o filme estivesse dentro da nossa categoria, então a gente assistia todos os filmes, né? Todos os filmes. Papai dava dinheiro para a gente ir para o cinema, ia junto. Era uma maravilha. Cinema, para mim, foi sempre algo muito importante. Toda a vida foi. Agora, ultimamente, nem tanto, mas quando a gente cresceu, eu fiquei mais de 30 anos assistindo quase todos os filmes que passavam na minha cidade. Então, Taguatinga. Eu fui criado aqui, em Taguatinga. Porém, um bom filme, ele tem que ter o quê? Vamos, fala aí. Tem que ter um bom começo, não é? Tem que ter uma história linda, seja ela romântica, seja ela da conquista de uma cidade, seja ela um drama desses aí do Senhor dos Anéis, essas coisas todas. Tem que ter um início assim, que capaz de levantar você da cadeira e comer uma pipoquinha. Então, é isso que é o início de um filme. Mas, para ele continuar sendo bom, ele precisa de quê? De uma tragédia, né? Entra um elemento inesperado, né, no filme, e aí ele transforma, ele muda, ele modifica toda a história dos personagens centrais, não é? Ele faz você ficar, o que eles vão fazer para sair daquilo ali? E daí, então, ele tem que ter uma conclusão. Qual é a conclusão? Como lidar com o conflito? Como lidar com aquilo que entrou na nossa vida que nós não queríamos que entrasse? Ou aquilo que tomou conta do filme que a gente não gostaria que tomasse conta do filme, porque o filme estava no esplendor da glória, no início dele, né? Eu assisti mais de 100 vezes. A Helena fala que eu sou apaixonado por esses filmes, realmente. Love Comes Soft é uma série de 12 filmes. Esses filmes, eles são exatamente o que eu gosto de um filme. Começa bem, tem um conflito e termina muito bem. Vitória do mocinho contra o bandido. É mais ou menos isso. Mas é uma coisa maravilhosa. Esses filmes são de uma igreja americana. Eles é que fizeram esses filmes. Eles são canadenses, mas o livro é canadense, mas os filmes são americanos. Em inglês tem uma pronúncia complicada para mim, mas eles são de Massachusetts. E eles estão ali, viveram naquela faixa ali, no século XVIII. Então, é isso, é um filme
evangélico, tem oração, tem leitura da Bíblia, tem igreja, tem festa na igreja, tem muita coisa gostosa. São 12 filhos. Os filmes narram histórias de pessoas que são adotadas por outra família. Então você tem um filho adotivo. E o que Deus faz com este filho adotivo? Os filmes são todos nesta área. Maravilhoso. Porém, tem outro tipo de filme, que hoje em dia os cinemas tomaram conta desses filmes, que são as tragédias. Como é que termina uma tragédia? Bem ou mal? Termina mal. Não é? Termina com o quê? O bandido vencendo o mocinho. Termina mal as tragédias. Não é? Por exemplo, o que vocês acham que vai acontecer em Israel e na faixa de Gaza, lá com os Hamas, aquela turma toda ali do Irã, aquela coisa toda? Vai acabar mal, porque é uma tragédia. Nunca uma tragédia acaba bem. Tragédias acabam mal. E os filmes de tragédias, às vezes, assumem um protagonismo no cinema e, de repente, quando apagam-se as luzes da tela, você diz, ué, o que eu vim fazer aqui? Ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Então, o que eu vim fazer aqui hoje? Não ganhei nada com isso. Então, é assim. Essas coisas que eu estou falando, do drama e da tragédia, é para colocar uma coisa para vocês com relação a Deus. Como foi a criação? Como foi a criação? Gente, quando Deus acabou a criação do mundo, o que ele fez? Ele subiu no pico mais alto do Jardim do Éden e olhou tudo. Sabe o que é você olhar tudo? Ele viu tudo que ele criou e ele disse assim, isto é bom. Foi só isso? Não. Ele disse, isso é muito bom, isso é agradável, isto satisfaz o nosso coração. Era isso, gente, a criação. Aí, ele desce lá daquela montanha, olha todas as coisas, e o Adão está lá com saudade não sei de quê, com vontade de ter o quê? Uma companheira que lhe fosse idônea. A pessoa interpreta idôneo como dominado, ou idôneo como a recebedora de ordens, ou aquela que obedeceria completamente o Adão. E o coitadinho do Adão só seria satisfeito se a mulher dele pudesse fazer todas as vontades dele, sem nenhuma reclamação. Isto seria castigo e não vida para uma mulher. Então, idoneidade é igualdade. Alguém que lhe fosse igual e que podia satisfazer os desejos do seu coração, mas que também teria os desejos do coração dela satisfeitos. Senão, não seria um relacionamento equalitário, igualdade, um relacionamento perfeito. Seria um relacionamento quebrado, porque havia necessidade de harmonia. E para haver harmonia, deveria ser alguém idôneo. E Adão estava sentindo o quê? Falta de alguém que lhe fosse idôneo, como os animais tinham as fêmeas que eram idôneas, com todas as diferenças, adaptáveis a todas as diferenças do macho. Beleza? É. Isso, diferentes. A diferença iria o quê? Adaptar o homem à mulher. Por isso que eu estou dizendo, fez com todas as diferenças para se adaptar a todas as diferenças que havia também em
Adão. Então, eles eram compatíveis, porém diferentes um do outro. E as adaptações seriam normais, não haveria conflitos, porque, olha só que coisa legal. Deus deu uma anestesia em Adão, não foi? Deu nele uma anestesia violenta, né? E ele dormiu, não dormiu? E ele não dormiu 12 horas apenas. Ele dormiu muito tempo, porque Deus tirou uma costela dele, cobriu o lugar com carne, cicatrizou aquilo tudo e ele dormindo ainda. E formou uma mulher. Aí acordou Adão. Adão, acorda, rapaz, está na hora de você conhecer uma coisa linda que eu fiz para você. E Adão foi lá, recebe Eva, e ele fala assim, ó, o jardim do Éden todinho escutou. Ele gritou tão alto que tudo quanto era animal do jardim do Éden fez igual no filme O Rei Leão, né? Tudo ficou de olho aberto, olhando para Adão. Né? Por quê? Porque ele disse, até que enfim, afinal, eu tenho agora uma companheira que me será idônea. O que é que Jesus falou sobre a criação da mulher? Isto é muito bom. Isso é bom. Isso é perfeito. Era isso que eu queria fazer para o homem. Alguém que lhe fosse idôneo. Mais do que isso, primeiro eu fiz um protótipo, né? Agora eu faço o quê? Uma obra-prima. E entrego isto para o homem. E o homem vai cuidar desta mulher. Ela se chamará varoa, porque do varão foi tomado. Ele vai cuidar desta mulher. Ele vai cuidar dela, até que a morte os separe. Não era para a morte separar, mas a morte separou aquele casal. Por mais de 900 anos de casados, Deus separa aquele casal pela morte de Adão ou de Dona Eva, mas ele separa. Mas ele que deveria fazer isso. A criação toda, ela foi criada muito bom. Tudo que Deus fez, muito belo, muito bonito. Satisfaz o homem. A natureza é encantadora. Olha, eu moro assim de frente do campo de futebol da Católica e agora as buganvílias estão florindo lá. A framboiana, que fica florindo agora, o framboian. Framboian me lembra final de ano no seminário, né? Últimas provas. Mês de novembro entra e o framboian está florido e a gente está fazendo as provas finais. A buganvília, lá no jardim também já está florindo. A criação foi isto. Quando chove em Brasília e o verde aparece e a beleza da cidade, ela se estampa em diversas cores, não é? De flores espalhados por todos os lugares, todos os recantos da nossa capital. Que coisa bela. Talvez Brasília seja uma das cidades mais bonitas do mundo nesse aspecto. Uma cidade enorme, com 3 milhões de habitantes, de uma beleza assim muito grande mesmo. Deus criou tudo muito bonito. Mas aí, o que acontece no Jardim do Éden? O que acontece por lá? E aí, minha irmã, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? A serpente tentou o homem. O que aconteceu no Jardim do Éden? A queda de toda a beleza que Deus criou. A natureza, lá no livro de Romanos, né? A natureza geme pela redenção de tudo que o pecado destruiu. O homem, totalmente destruído pelo pecado. Totalmente destruído pelo pecado. O pecado arrasou com o homem. O pecado trouxe o conflito. E Deus imediatamente já ditou logo as sentenças.
Cada sentença dessa tem um desdobramento infinito. Por exemplo, a cobra. A cobra, por último. Vamos falar da mulher primeiro. A mulher primeiro. A mulher, sobre dores, darás à luz filho. Olha o desdobramento disso. O seu desejo será para com seu marido. E aquele marido que era puro, agora ele era um demônio. Preste atenção nisso, gente. Aquele homem bom chamado Adão, agora era um desgraçado terrível, capaz até de matá-la. Ele tinha agora tudo que não presta dentro dele, a mentira, a vontade de roubar, a vontade de passar a perna nos outros. Ele tinha tudo que não presta na vida dele daqui para frente. E aquela mulher seria, exatamente, faria os desejos daquele homem malvado, terrível, desgraçado aqui na terra. Pronto. Agora partiu para o homem. O que é que ele falou para o homem? E com todos os desdobramentos que isto causou. O que é que ele fala? Do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. O que é que ele está dizendo? A vida não será fácil para você. Não se esqueça disso. A vida não lhe será fácil. A terra, o que é que a terra produziria? Gardos e abrolhos. A terra estava contaminada pelo pecado. Ela não produziria mais aquele alimento gratuito que ele comia no jardim, no grande pomar do Éden. Mas ele teria que cultivar uma terra que estava amaldiçoada. Sabe o que é um negócio amaldiçoado, né? E aí ele planta, mas os bichos comem, os passarinhos comem a semente, a chuva não vem, a hora a chuva vem demais, e aí por diante. Porque o sofrimento se instala com o pecado. Era a queda, era o sofrimento, era tudo isso. Mas o que que Deus faz? Qual é a promessa de Deus? Qual é a promessa? Gênesis 3,15. Qual é a promessa de Deus? De restauração da terra, restauração do homem, restauração da mulher. Só não tem restauração para a cobra, a serpente. Mas a terra será redimida, o homem redimido, a mulher redimida. Aqui eu quero entrar num assunto polêmico para vocês, antes de falar sobre o sábado ali. A mulher comeu da fruta proibida, mas o homem não comeu. Haveria queda? E aí, Rafael? Mas como é que você poderia explicar isso? A responsabilidade do homem cuidar da esposa. Esse pessoal, rapaz, eles bebem nessas novas teologias, mas a minha teologia é antiga. É um pouquinho mais antiga, viu, Rafael? Eu gosto disso aí também. Porque era a minha obrigação cuidar da Helena. Deus me livre. Se eu tivesse a obrigação de cuidar dela, eu estou lascado, porque ela não me obedece. E aí, como é que faz? Ué, não tem problema, né? E você continua sendo chefe mesmo, sem ter a obediência, né? Mas a responsabilidade é nossa. Essa é a nova teologia, gente. A antiga teologia. O que Adão falou? Esta, afinal, é o quê? Osso do meu osso, carne da minha carne e tal. Depois o resto é festa, né? Afinal, aí é festa. Lá no termo grego é iupi. É festa aí. Mas sabe por quê? Porque a mulher era um ser humano completo. Dá para fugir disso? E aí? Se um ser humano completo foi lá e pecou, toda a raça, independente se Adão comesse ou não,
ele já estava o quê? Em pecado. Porque era a raça. Dona Eva representa a espécie humana inteira. Embora a Bíblia vá tratar com o homem, mas é toda a raça humana. E ela, então, o homem já estava em pecado quando ela comeu, ele já estava em pecado quando se encontrou com ela. Não está anulando a responsabilidade nossa de cuidar das mulheres, de forma alguma. É nossa responsabilidade, mas continua o quê? Ali, né, um homem fugindo das suas responsabilidades, mas em pecado. E aí a raça toda estava em pecado. Mas a minha teologia também é um pouquinho mais antiga. Quer ver? Qual foi o primeiro pecado que o homem cometeu? Está lá no breve catecismo. Quer ver? Pensa um pouquinho. Qual foi o primeiro pecado cometido pelo homem? Responde, Ana Fátima, responde. Comer daquela fruta proibida. Não muda, né? Era isso. Era a responsabilidade. Mas agora eu pergunto, assim, a minha pergunta, qual foi o primeiro pecado cometido pelo homem? A confissão de fé, o breve catecismo, ele diz que é o quê? Orgulho, querer ser maior do que Deus. Qual foi o primeiro pecado? Ainda não tem resposta a isso. O primeiro pecado, o breve catecismo fala que foi o quê? Desobediência, não é? A desobediência à palavra de Deus. É o breve catecismo que fala isso, não é? Presta atenção na Bíblia. Qual foi o primeiro pecado? Adão, Dona Eva, principalmente, responde a uma pergunta de Satanás. Foi assim que Deus disse? Não é? Qual é essa pergunta? Foi isso que Deus disse? O que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim do Éden livremente, exceto a que está ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore vocês não podem comer. Aquela árvore ali me representa. Representava Deus. Não pode comer, porque aquela árvore ali vai fazer você conhecer o bem e o mal. Isso começa uma mentira. O homem conhecia o bem, não conhecia o mal. Então começou aqui uma meia-verdade, né? A árvore que vai fazer vocês conhecerem o bem e o mal, só Deus conhece. Então, aí isso levantou uma dúvida. E o primeiro pecado, então, foi o quê? Duvidar da palavra de Deus. Então, vamos comer. Porque se é assim, a gente também quer saber. Então, eu duvido de Deus. Ah, não, Deus não vai fazer isso. Por exemplo, uma grande dúvida que existe nas religiões hoje. Deus é tão bom que não vai mandar ninguém para o inferno. Não é um negócio interessante? Ah, mas se Deus é bom, por que ele vai mandar alguém para o inferno? Tá aí, vou responder para vocês. Deus é tão bom que ele não manda ninguém para o inferno. Quem é que está mandando alguém para o inferno? É o pecado que você comete. Não é Deus que está... Você vai para o inferno. Não, você vai para o inferno se você não for regenerado. Mas é você que está indo. Você caiu lá no Jardim do Éden e vai continuar caído até a eternidade. Quando começar a eternidade para você, aí não tem mais pecado. Mas duvidar de que Deus vai punir o pecado é o maior pecado que nós cometemos. E é um pecado que não tem perdão. Jesus fala isso. Olha, se vocês continuar atribuindo para Satanás aquilo que Deus faz, você não será perdoado eternamente. Jesus fala isso. Porque ele não quer que nós aqui permanecemos duvidando da graça de Deus. Então, instala-se o conflito na terra. Como resolver o conflito? O conflito se resolve com Jesus. E para resolver o conflito, então é que nós temos
as celebrações, as festas ao nosso Deus, para celebrar enquanto estivermos aqui na terra. Nós temos um dia na semana, nós aqui o domingo, mas poderia ser o sábado, mas não é o sábado, é o domingo. E nós então celebramos a Deus, e cantamos para Deus, e oramos para Deus, e buscamos a Deus, e temos um dia diferente para o nosso Deus, porque estamos celebrando ao nosso Deus único e verdadeiro. Beleza, agora eu quero dar Quantas horas agora, hein, gente? Tem 10 minutos? Eu quero colocar, e se houver interesse por parte de vocês, essa apostila pode ser distribuída, segundo o pastor que a produziu. É o seguinte, são 10 razões para o 4º mandamento do Decálogo não ter sido incluído nas coisas necessárias que os cristãos gentios deveriam guardar. Nós é que somos os cristãos gentios. Então, é por isso que ele colocou essas 10 razões. Se houver interesse, depois os irmãos podem copiar, os diáconos podem fazer uma cópia para cada um, e vocês podem ter isso nas mãos de vocês. Seria muito interessante. O primeiro texto, eu vou bem rápido aqui, é Atos 15, 14. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Quer dizer, os discípulos não deram esse mandamento. E Atos 15, 28 e 29. Na verdade, olha só como é diferente para o Novo Testamento. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Ele está falando sobre a questão de guardar um dia de descanso. Aí ele coloca primeiro, nem Deus, nem Cristo incluiu o 4º mandamento na nova aliança. O que é a nova aliança? É o Novo Testamento. Aí ele coloca, se o tivesse incluído, ele estaria em algum lugar no Novo Testamento, como os 9 outros mandamentos estão. 2, segundo, de todas as palavras proferidas por Jesus na terra, somente 4 referências são feitas ao sábado. Mateus 2:8, 24:20 e Marcos 2, de 27 a 28 e Lucas 6:5. Ele apenas ensinou que é correto fazer o bem nesse dia e que nenhum dia é senhor do homem, nem sequer uma vez ordenou alguma observância particular de nenhum dia específico. Deus não mandou guardar domingo, nem sábado, nem segunda, nem terça, nem quarta. Nenhum dia específico. Mas aí tem as introduções a esse texto aí, que o domingo passou a ser o sábado cristão, porque é a nova aliança, e é no primeiro dia da semana que acontece todas as celebrações da igreja do Senhor Jesus. Aí diz, o antigo sábado judeu, item 3, faz parte do pacto entre Deus e Israel, e era um símbolo e sinal daquela aliança. Aí temos os textos, Êxodo 20, de 8 a 11, 31, de 13 a 28, Ezequiel 20, de 12 a 20. O pacto não havia sido feito com os homens,
antes de Moisés, nem com os gentios e a igreja. Deuteronômio 4:7 e Romanos 2:14. O sábado não é para os gentios, o sábado é para os judeus. É diferente. E era um dia de celebração para os judeus. Era um dia que eles descansariam, mas eles não podiam deificar o sábado, tornar o sábado um dia que não se podia fazer nada, além de andar no máximo 800 metros. Não chega a 1 quilômetro, é o que você poderia andar dentro da sua casa, 800 metros. Tem o quarto. Dos mandamentos, o quarto era o único cerimonial e não uma lei moral. Vou explicar isso. Se você não obedecer o sábado, vai para o inferno. Se você obedecer o sábado, você vai para o céu. Não é assim. Não é assim. Não é uma lei que você tem que fazer por obrigação. É diferente. E é por isso que o autor desse artigo está colocando. Poderia não guardar o sábado e ser crente. Poderia trabalhar no sábado, como muitas pessoas trabalharam no dia de sábado, cumprindo a sua agenda lá do seu trabalho, a sua escala de serviço. E centenas de pessoas trabalham em escalas de trabalho que o dia é normal de trabalho. 5, aliás. O quarto mandamento era o único que poderia acabar se tornando mera forma, sem afetar a moral dos homens. Todos os outros dizem respeito às obrigações morais dos homens. É o único dos 10 mandamentos que poderia ser eliminado e ainda restar uma lei moral para os homens. Quais são as leis morais? Não terás outro Deus diante de ti, não farás imagem de escultura para eles, não matarás, não roubarás, não furtarás, e assim por diante. Não desejarás a mulher do próximo, e dá aí um descanso para você e para os seus animais. E assim ele está dizendo que esse pode ser qualquer dia e não simplesmente o sábado, porque o sábado era para o judeu comemorar o livramento do Senhor, o livramento que Deus tinha feito na vida deles. Deus prediz e prometeu que ele eliminaria o antigo sábado judeu. Isaías 1, de 10 a 15, e Oséias 2, 11. 7. Os profetas predizeram que Deus aboliria a antiga aliança e faria uma nova. Aí tem vários textos, Isaías 42, verso 6, 49, 8, 59, 21, Jeremias 31, de 3 a 40, de 32, de 30... Aí tem vários textos, Ezequiel 36, 24, 38. Há uma referência clara a isso no Novo Testamento, em Mateus 26, 28, Romanos 11, 25, 29 e Hebreus 8, de 8 a 12. Que a igreja de Deus não viveria na antiga aliança, mas ela viveria na nova aliança. 8. Em nenhuma passagem o texto bíblico afirma que os homens devem guardar o sábado judeu para comemorar o antigo descanso da criação. O sábado era para comemorar o livramento do Egito. Era necessário que os judeus pudessem se lembrar que foram escravos. E para nós, os cristãos, o domingo é uma lembrança de Jesus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou que dia? No primeiro dia da semana. Aí começa o quê? Uma nova aliança, Maria. Aí não tem jeito. Aí a igreja se reunia. Qual dia da semana? Primeiro dia da semana. Aí ele colocou: é o único mandamento que poderia ser transgredido, e foi transgredido sem que se infringisse uma lei moral. Israel marchou em um sábado. Josué levantou o tabernáculo no sábado
examinou a terra de Canaã num sábado e lutou no sábado. Davi e outros transgrediram o sábado e foram considerados inocentes. Então não é o dia que salva. Quem salva é Jesus. Aí, último dessa apostila aqui, 10, esse é o maior deles. O Novo Testamento permite que os cristãos guardem qualquer dia como sábado, semelhante ao sábado, sendo esta uma das coisas flexíveis, não incluídas em mandamento pela nova aliança, Romanos 14, 1 a 3, Gálatas 4, 9 a 11, Colossenses 2, 14 a 17. O dia que os cristãos primitivos observavam, não por mandamento, olha, não havia um mandamento, mas havia um dia, esse dia foi criado, desculpe que eu vou me referir a isso, ao Papa Gregoriano, instituiu um estudo sobre a idade da Terra, e aí então ele criou esse calendário que nós temos, ele chama calendário gregoriano, né? Criou-se esse calendário, e neste calendário as pessoas daquela época, os cristãos daquela época e o povo daquela época tinham o primeiro dia da semana como dia de descanso. Foi com o Gregoriano que nós criamos o Anno Domini. O que é Anno Domini? Anno Domini? AC, DC. Ou AC e DC. Anno Domini, que fala antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, até o ano 0 da era cristã. Só que quando Jesus nasceu, já estava no 4º ano da era cristã. Jesus nasce no 4º ano da era cristã. Já existia o calendário gregoriano. Então, havia isto já dentro do calendário. Aí, então, Jesus está no 4º ano e ele está ali completando o seu nascimento, né, seu Natal, seu dia de festa. E aí, então, não foi imposto, mas foi por escolha, e talvez uma escolha que fosse boa para todo mundo, porque o Império Romano já tinha instituído o primeiro dia da semana como dia de descanso. Então, começou a ter o dia de descanso no primeiro domingo. A pedra, olha só, por mandamento, mas por escolha, era o domingo, ou o primeiro dia da semana, Salmo 18, 22, 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Mateus 21, 42. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Isto foi feito. E é maravilhoso aos nossos olhos. Marcos 16, 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, que dia que Jesus ressuscitou? Domingo, primeiro dia da semana. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. João 20, 29. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Atos 27. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. 2 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta
que se fez para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar, no primeiro dia da semana. E é por isso que nós continuamos, não com uma prática judaica, numa religião diferente, mas numa prática cristã, dentro de uma religião cristã, onde o primeiro dia da semana é o dia de celebrar ao nosso Deus e descansar a nossa vida das atividades que fazemos durante todos os primeiros 6 dias da semana. Amém? Amém. Gente, muito obrigado. Eu lecionei 2 vezes encarreado, fazia tempo que eu não fazia isso, eu lecionava todo domingo. Fazia tempo, né? Mas Deus abençoe você, que você possa aprender, né? Com a palavra de Deus na escola dominical.